Existe um padrão que você já repetiu muitas vezes, talvez sem notar. Uma mensagem longa tentando explicar algo que você fez. Uma ligação para justificar uma decisão simples. Uma conversa onde você tentou deixar tudo claro. Você queria garantir que ela entendesse sua intenção. Queria mostrar que não era o tipo errado de homem. E no instante em que terminou de falar, algo mudou. Não houve drama. Nenhuma ruptura visível aconteceu ali. Mesmo assim, algo no ar ficou diferente. Um pequeno recuo apareceu. O olhar perdeu o calor de poucos dias antes. A resposta veio curta, menor que o normal. Talvez você pensou que era só paranoia. Talvez pensou que estava lendo sinais demais. Mas sua percepção estava certa. O que ocorreu ali não foi falha de comunicação, foi falha de posição. Toda interação humana carrega uma dimensão de poder. Quase nunca isso é dito em voz clara. Mesmo assim, os dois lados sentem. Sempre existe quem precisa justificar, e existe quem observa e avalia. O ponto mais duro sobre essa dinâmica é simples. A posição não depende do que você diz, depende de quanto você sente que precisa dizer. Quando um homem explica demais, ele revela insegurança. Não é apenas transparência. Transparência não é o problema. O problema é a urgência de justificar tudo. Essa urgência revela seu estado interno. Explicar demais não é estratégia de fala, é um sintoma. Sintoma de um homem que não confia na própria base. Ele duvida que sua presença fale por si só. Ele duvida que suas escolhas falem por si só. Ele duvida que seus valores sustentem o silêncio. Mulheres percebem isso com precisão surpreendente. Muitas vezes elas nem sabem explicar. Não é algo totalmente consciente. É uma reação direta do sistema nervoso. Ele detecta a instabilidade antes da mente racional, antes mesmo de entender suas palavras. Neste canal, não falamos sobre parecer confiante. Falamos sobre se tornar alguém sólido, um homem que não precisa parecer nada, porque o que ele é já comunica o suficiente. Se você ainda não entrou no canal, faça isso agora. O que vem adiante muda sua leitura de cada interação. Voltando ao ponto, imagine um homem de autoridade real entrando numa sala. Ele não anuncia quem é. A presença já informa. Quando ele toma uma decisão, ele não implora validação. Ele age. Depois, lida com o que surgir, com equilíbrio, sem reconstruir cada detalhe do ocorrido. A vontade de explicar tenta controlar percepção alheia. Essa vontade revela outra coisa. Você ainda não confia na própria realidade. Ainda teme que ela não se sustente sozinha. Existe uma pergunta importante aqui. Quantas vezes você falou além do necessário apenas por medo do que o silêncio mostraria? Essa não é uma pergunta retórica. Ela serve como diagnóstico. A resposta honesta revela muito. Mostra quanto do seu comportamento ainda vem de medo. Medo antigo de não ser aceito, medo de não ser suficiente, medo de precisar da validação do outro. Enquanto esse medo guia suas ações, nada muda. Não importa o que você diga, o conteúdo das palavras vira detalhe. O que realmente fala é a energia por trás. Ela não escuta apenas o argumento, ela percebe a insegurança por trás dele. O efeito é quase sempre o mesmo: uma erosão lenta de atração e respeito, uma perda gradual de posição. Isso não vem de crueldade da parte dela, vem da própria natureza humana. Você já sabe que faz isso. A questão real é outra. Por que isso acontece? Poucos homens têm coragem de olhar isso a fundo. Para entender esse mecanismo, é preciso ir além da superfície. É preciso olhar a estrutura mental por trás. Todo comportamento cumpre uma função. Toda compulsão segue uma lógica interna, mesmo quando essa lógica é ruim. Quando um homem sente urgência para se justificar, diante de uma mulher, de uma situação ou de um grupo, ele tenta fazer algo bem específico: evitar a chance de ser mal lido.
O problema começa na base. Essa tentativa nasce de uma premissa falsa. A premissa é simples. Se você for claro o bastante, se der contexto o bastante, se explicar bem suas intenções, então a visão do outro vai se ajustar, vai se alinhar ao seu mundo interno. Mas vínculos e interações não funcionam assim. A leitura que a outra pessoa faz de você vai muito além das palavras. Tom de voz, ritmo da fala, postura, contato visual, o que você escolhe dizer e o que escolhe calar. Tudo isso forma uma imagem contínua, uma imagem do seu estado interno. E quando esses sinais mostram tensão, urgência ou busca por aprovação, nenhum argumento racional muda essa leitura. Você pode montar o raciocínio mais lógico, mais claro, mais justo do mundo. Mas se a energia por trás disso é de um homem que precisa de acordo para se sentir bem, o que ela vai sentir não é sua lógica. Ela vai sentir seu desconforto. Agora, veja onde isso surge na prática. É bem provável que você se veja aqui. Você cancela um plano em cima da hora. Talvez surgiu algo importante. Talvez você só não estava bem. Você manda uma mensagem curta, explica de forma direta. Ela responde com frieza. E aí, o processo começa. Você sente a distância, interpreta isso como reprovação, e sua reação instintiva aparece. Você começa a elaborar demais, adiciona mais contexto, justifica a própria justificativa. Quer garantir que ela entenda que você não está desvalorizando ela, que isso não é padrão, que você respeita o tempo dela. E quanto mais você faz isso, mais ela recua. Não porque ela seja irracional, mas porque você está mostrando algo claro. A frieza dela tem poder sobre você. O desconforto dela te desestabiliza. Você precisa da aprovação dela para se sentir seguro nessa interação. Isso é perda de posição. Não é um evento isolado, é um padrão. E quando se repete, redefine toda a dinâmica do vínculo. Agora veja a estrutura oposta. Um homem cancela o mesmo plano, com uma mensagem curta, sem excesso de detalhe, sem contexto emocional, só o fato, direto. Quando ela responde fria, ele não entra em modo reparo. Ele mantém a mesma presença, não por indiferença, mas por estabilidade, porque o estado interno dele não depende da resposta dela para seguir em equilíbrio. O que acontece então? Ela pode seguir fria por um tempo, pode testar o limite, mas o comportamento dele comunica algo nítido. Ele não está inseguro. Ele não precisa convencer ninguém. E a falta de necessidade é um dos sinais mais fortes de atração, porque a atração no nível mais profundo responde a sinais de capacidade e também de estabilidade. Um homem que não desaba por silêncio ou por distanciamento comunica algo que nenhuma explicação entrega. Ele está bem com ele mesmo, independente do que ocorra fora. Agora pense numa situação real, um momento que você viveu. Quando você mandou aquela mensagem extra, quando você falou além da medida, quando o mais inteligente era silêncio. O que fez você falar? Antes de seguir, uma distinção precisa surgir. Sem ela, o homem errado aprende lição errada. Não se trata de evitar comunicação, também não se trata de virar alguém frio, nem alguém fechado ou calculado. Isso seria trocar uma insegurança por outra. O homem que usa silêncio como truque parece forte, mas ainda depende da visão alheia. Assim como o homem que explica demais. Um tenta moldar percepção com muitas palavras, o outro tenta moldar percepção com a ausência delas. Nos dois casos, o centro ainda está fora. O ponto aqui é outro, é falar o que precisa, com clareza e firmeza, sem o peso emocional de quem pede compreensão, sem precisar disso para sentir segurança. Um homem com essa base não foge de conversa difícil. Ele encara quando a situação exige, mas entra em campo de um lugar interno diferente. Não entra pedindo validação. Não entra tentando convencer. Ele expõe seu ponto com clareza e aceita que a visão do outro não está sob controle. Essa habilidade nasce de uma capacidade bem clara: suportar tensão sem tentar dissolver tudo com fala. Note o que ocorre no corpo durante conflito, ou quando surge distância afetiva. Surge uma pressão no peito,
um incômodo que pede solução imediata, uma urgência que empurra para a ação, para falar, para explicar. A maioria dos homens cede a esse impulso e nem percebe que cedeu. A mensagem já foi enviada, antes de qualquer reflexão real. Nesse ponto, autocontrole não é força externa, é algo mais interno. É sentar diante da tensão, deixar que ela exista, sem permitir que ela guie sua ação. Perceber que o incômodo traz informação sobre seu estado interno, não uma ordem para agir agora. Quando essa habilidade cresce, algo curioso surge. Você começa a notar com mais clareza quando falar realmente importa, e quando falar só tenta aliviar tensão. Com o tempo, suas palavras ficam calibradas, não pelo volume, mas pelo peso. E cada frase ganha mais autoridade, justo porque você não fala tudo. Na psicologia social, isso tem um nome: escassez comunicativa. Ela atua como escassez econômica. O que é raro tende a ganhar valor. Quando você fala pouco e com precisão, cada frase ganha peso maior. Quando você fala muito, tentando prever toda a objeção, a percepção vira abundância ansiosa. E abundância ansiosa não gera poder. Ela revela desespero com vocabulário. Existe um tipo específico de silêncio. Homens nesse nível aprenderam a usar. Não é silêncio vazio. Não é silêncio passivo. É silêncio ativo, de quem não precisa falar além do ponto. É a pausa após uma afirmação clara. Uma afirmação que não pede complemento. É a resposta curta que encerra a questão, sem abrir negociação emocional. É a presença de quem está confortável no espaço, sem precisar preencher o ar com som. Esse silêncio comunica muito mais, mais do que páginas de explicação. Ele comunica que você sabe quem é, que suas escolhas têm base sólida e não dependem da aprovação alheia. Também mostra algo mais. Mostra que você aceita até ser mal compreendido, porque sua compreensão interna não está em jogo. Chegamos ao núcleo do que está sendo construído aqui. Existe um ponto pouco observado: a incapacidade de suportar ser mal interpretado. Esse padrão revela forte dependência emocional. Ele costuma surgir disfarçado de virtude. Parece honestidade, parece transparência, parece respeito pelo outro. Mas a estrutura interna revela algo diferente. No centro dessa necessidade existe medo. Medo de julgamento, medo de rejeição, medo de confirmar alguma falha interna. Por isso surge explicação em excesso, contexto demais, detalhe demais. Tudo tenta impedir um ciclo emocional, uma defesa construída contra a rejeição. Mas toda defesa guiada por medo cria outro efeito. Ela produz exatamente o que tenta evitar. A necessidade de ser entendido comunica algo profundo, mesmo quando você não percebe. Comunica que a autoestima depende da visão externa, depende da aprovação, depende da validação, depende da compreensão do outro. Sem isso surge sensação de incompletude, e essa dinâmica é percebida no nível instintivo, principalmente no campo da atração. Nenhuma mulher se sente atraída por esse cenário, porque a percepção muda a dinâmica. Ela sente que precisa sustentar o equilíbrio dele. O sistema nervoso reconhece isso como problema. O desenvolvimento masculino exige outra base. Não é técnica de comunicação, é revisão completa da origem do valor pessoal. Quando o valor depende de algo externo, surge instabilidade emocional. A aprovação dela vira referência, a compreensão dela vira base. Então, o comportamento começa a se ajustar. Você explica quando surge frieza. Você recua quando ela pressiona. Você intensifica quando ela se afasta. Cada reação sua confirma algo para ela. Confirma que seu equilíbrio depende dela. Agora imagine outra base. Valor ancorado em princípios internos, em decisões consistentes, em padrão de comportamento ao longo do tempo. Nesse cenário, a reação muda. O desconforto pode existir, mas ele não muda quem você é. Surge então um eixo interno estável, um eixo que não oscila com o estímulo externo. Essa estabilidade cria percepção de solidez. Essa solidez tem grande peso na avaliação feminina.
especialmente ao avaliar um parceiro. Isso não é dominação, não é controle, é maturidade emocional aplicada ao vínculo. Agora observe algo sobre você mesmo. Qual gatilho desperta sua vontade de explicar? Pode ser o silêncio dela, pode ser frieza, pode ser crítica, pode ser sensação de interpretação errada. Escreva um desses gatilhos nos comentários. Esse pequeno mapeamento vale muito. Vale mais do que muitas técnicas espalhadas por aí. Tudo que foi criado até aqui aponta para uma ideia. Poder real em qualquer interação humana nasce da autonomia. Vale no campo afetivo, vale no plano social, vale no mundo profissional. O ponto central é não precisar justificar a própria existência. Isso não é arrogância, é resultado de uma relação honesta com si. Um homem que conhece o próprio valor, um homem que sabe o que representa. Ele age conforme os próprios valores. Ele não depende do veredito alheio. Por isso ele se mantém inteiro. Esse homem não é difícil de entender. Ele é claro e transparente. Mas essa clareza não vem de explicação longa. Ela nasce da coerência interna. Existe união entre identidade e ação. O que ele faz revela quem ele é. Nesse ponto, explicação vira algo inútil. A ação fala com clareza direta. Nenhuma palavra imita essa clareza. Aqui surge um paradoxo curioso. O homem que menos explica é o mais compreendido. Compreensão real não nasce de palavra. Ela nasce da experiência ao longo do tempo. As pessoas percebem estabilidade, percebem que a palavra vira ação, percebem que a postura não muda por pressão. Ele não muda a forma para agradar o ambiente. E isso cria confiança real. Confiança não nasce de declaração. Confiança nasce de coerência. Coerência contínua gera respeito. Essa coerência surge após mudança interna. O homem para de gerenciar percepção alheia. Ele para de gastar energia com aparência social. Essa energia volta para o próprio desenvolvimento. Esse é o único território sob controle real. Na prática, isso pede postura clara. Agir com base nos próprios valores, mesmo quando não existe aprovação externa. Também pede tolerância ao mal-entendido. Nem todo mundo vai compreender de imediato. E tudo bem. Não existe urgência de explicar cada detalhe. Também pede autoestima sólida. Frieza de alguém não define seu valor. O silêncio de alguém não define seu valor. Seu valor não fica no julgamento alheio. Essas ideias não são teoria, são habilidade prática. Toda habilidade nasce de treino, nasce de repetição consciente, nasce da coragem de olhar para dentro. É preciso ver onde ainda existe medo e onde ainda falta solidez interna. O homem que você pode se tornar não precisa convencer. Ele não precisa provar nada. Ele apenas existe com presença firme. E isso já basta. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, então existe reconhecimento interno. Não é coincidência. Este canal foi criado para homens que querem profundidade. Não apenas teoria, mas mudança real de postura. Mudança na forma de viver. Mudança na forma de se mover no mundo. Mudança na forma de se relacionar. Mudança na forma de sustentar presença. Cada vídeo daqui amplia esse processo. Uma nova camada de construção interna. Se você ainda não está inscrito, o botão está disponível. A jornada começa ao entender um ponto simples. Por que você explica demais? Mas ela leva para lugares mais profundos. Lugares que muitos homens evitam olhar. E é exatamente ali que tudo muda.